Poder que vem pela palavra do Senhor. Por isso eu peço que todos abram a Bíblia Sagrada em Salmos 125, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão, amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé, aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por tuas palavras, aleluia. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Queridos, esse salmo é bem conhecido, mas o que a gente não sabe é quem o Espírito Santo usou para escrever esse salmo. A gente não sabe, a Bíblia não revela. Não sei se foi Davi, se foi Asaf, se foi Moisés ou outro, mas nós sabemos para quem o Espírito Santo escreveu. E eu creio que quem está aqui deseja receber as palavras do Senhor, como já foi aqui agora mesmo, né? Anunciado, já foi declarado pelos irmãos. Mas uma coisa importante já para começar essa palavra, é entender que essa palavra não foi escrita para todas as pessoas. Ela contém, aliás, promessas maravilhosas, grandiosas, mas não é daquela que dá para dizer, levanta a mão e toma posse. Porque é muito claro o que a gente lê logo aí no versículo 1. É uma palavra somente para aqueles que confiam no Senhor. Só para os que confiam no Senhor. Aí você pode pensar, mas pastor, se eu estou aqui é porque eu confio. Eu poderia até fazer a pergunta, quem confia no Senhor, levanta a mão. Mas eu preciso lembrar, antes disso, que se tem uma palavra que tem sido muito confundida no meio religioso, é justamente essa, o confiar. Quem são os que confiam no Senhor? Seriam somente aqueles que entendem que o que pediu para ele em oração há de acontecer do jeito que ele pediu? Deixa eu dizer, irmãos, a Bíblia não diz que isto é confiar no Senhor. Eu posso fazer um pedido, eu posso esperar no Senhor, eu posso crer que Ele tem misericórdia reservada para mim, que sim, Ele está olhando para a minha vida, que Ele está controlando tudo o que acontece, mas eu não posso dizer que eu confio porque sei que Ele vai fazer do jeitinho que eu pedi. E muita gente pensa que é isso. Confiar no Senhor também não é crer que Ele existe. Eu creio que Deus existe, eu creio que Deus é bom, eu creio que será assim. Tem gente que fala que Ele é pai, não é padrasto, né? Isso, aliás, nem versículo é, né? É, na verdade, uma conversa que não explica verdadeiramente o que é confiar no Senhor. Confiar no Senhor também não é otimismo. Dizer que já aconteceu aquilo que não aconteceu. Usar de palavras positivas porque acredita que é assim que as coisas acontecem. Como se afirmar
que você tem certeza que Deus vai curar, ou que Deus vai fazer, ou que Deus vai livrar, é a mesma coisa que movimentar o coração de Deus para que Ele faça aquilo que você está falando. Isso, aliás, irmãos, isso não é confiança, isso é superstição. Confiar é como Jesus explica tantas vezes. É como quando Ele está diante de um pedido de Jairo, um militar romano, que corre até ele porque sua filha estava muito enferma. E quando ele consegue falar com Jesus, chega alguém e diz: viu, pode parar, porque ela acabou de falecer. Em outras palavras, acabou a esperança. Em outras palavras, é o que acontece tantas vezes com a gente. Quando a situação chega a um ponto tão crítico, tão difícil, quando a tua mente e o teu coração não consegue sozinho encontrar uma saída, uma solução, enfim, morreu. Existe um atestado de óbito sobre a causa. Mas Jesus diz para ele: não temas, crê somente creia. Quantas vezes o ponto em que a gente chega na vida é para entender que o que o Senhor quer de nós é apenas que a gente esteja crendo. Em outras palavras, confiando que eu sou forte o suficiente para enfrentar qualquer situação? Não. Confiante que eu sou blindado para que nada de ruim aconteça sobre a minha vida? Não. Confiando naquilo que Ele pode fazer, aquilo que eu sei que Ele tem poder para fazer. E Jesus vai com aquele oficial até a sua casa. Como eu tenho certeza que tanta gente aqui vai levar Jesus para casa nessa noite. E ele há de entrar nesta casa e colocar as mãos sobre essa situação, e o que está morto ressuscitará para o poder de Deus. É isso que ele quis dizer quando ele disse: não turbe o vosso coração. Não se apavore ao ponto de entregar tudo, de desistir de tudo, de parar com tudo. Não se apavore. O teu coração não pode se turbar ao ponto de achar que não há nada mais para você, que o que você tanto quer não vai acontecer, e que Ele não tem coisas, muitas vezes, até bem melhores do que essa que você está esperando. Porque quantas vezes o teu coração está desejando algo que não é bom, só que você não sabe, mas o Senhor sabe, e Ele diz: não turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Em outras palavras, confie no que eu estou fazendo. Ser otimista não é pecado, pode até ser uma qualidade humana. Coisa triste é trabalhar com gente pessimista, tipo hiena, que nada vai dar certo, isso aqui, só reclama. Isso é terrível, irmãos, qualquer sentido. Ser otimista é uma qualidade, sim. Eu gosto de ter gente otimista perto de mim, mesmo quando ela diz assim: vai dar certo, pastor, e eu sei que aquilo pode não dar, mas está tudo bem, é melhor que seja otimista. Então, otimismo não é pecado, mas também não é fé. Você não pode confundir confiança com otimismo. É porque do otimismo surgem coisas que são terríveis para o nosso meio. Por exemplo, aquela história de determinar que as coisas acontecem. Irmãos, se as coisas funcionassem de acordo com o poder das nossas palavras, nós teríamos que acreditar que o poder está em nós. Mas o poder não está em nós, está no Senhor. A palavra que tem poder é a dele, não a nossa.
É por isso que Jesus diz que aquele que fala, eu vou viajar amanhã ou depois, vou ir numa cidade assim, 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 vou construir, vou realizar, vou fazer uma grande obra, devia antes dizer assim: se o Senhor permitir, nós iremos. Por quê? Porque não é porque fez um plano, não é porque falou, não é porque foi otimista, mas acima de tudo, o Senhor permite que vá. Então essa palavra é para os que confiam. Confiar não é achar que tudo vai dar certo. Confiar não é adorar esperando alguma coisa em troca. Eu confio, por isso que eu permaneço na adoração. Oh glória, Senhor, aleluia, Yeshua e tal, e vai. Porque você acha que fazendo isso você está atraindo o poder de Deus sobre a tua vida? Aonde que você viu na Bíblia que adoração é buscar a bênção? Que adorar é sinônimo de confiar? Não. Quem adora, não adora porque quer alguma coisa em troca ou porque confia que Deus vai retribuir a tua adoração. Tipo assim, eu estou aqui adorando o Senhor, mas vê que eu estou aqui, olha a minha mão levantada, olha a minha voz como está, que eu estou gritando aqui. Então veja lá, que o Senhor faça aquilo que eu estou pedindo para o Senhor, aquilo que eu estou precisando. Adorar não é isso. Adorar é para trazer não bênção, mas para trazer a presença de Deus sobre a nossa vida. Adorar é estar mais perto dele e querer muito mais ele do que as bênçãos que ele pode dar. Ainda que a gente saiba que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, amados? Então essa palavra não é para todos, é para aqueles que confiam. E confiar, segundo a palavra, é ser como o Monte Sião. E o que é ser como o Monte Sião? Tem o corinho e o hino que os que confiam no Senhor, como é que é? São como os montes de Sião, que não se abalam. Olha, é lindo, verdadeiro, é bíblico. Mas muitas vezes a gente louva sem saber o que significa. O que é ser como um monte de Sião? Confiar é ser como o monte de Sião. Qual é a característica que você vê aí nessa palavra do monte de Sião que a gente tem que ter? O monte Sião, ele não se abala. E desde já então, eu vou dizendo, meus amados, que confiar, que receber esta palavra sobre confiança na nossa vida, essa palavra não é para aqueles que nunca enfrentam problemas. Essa palavra é para aqueles que mesmo enfrentando problemas, decidem, no meio do problema, mesmo que esteja na parte mais crítica, mais desesperadora, eles decidem, eles resolvem, eles escolhem confiar. E dizer, e está verdadeiramente nas mãos de Deus. E permanecer, guardem bem isso, permanecer do jeito que estão. O que é se abalar? Quando você vê uma pessoa abalada, significa que alguma coisa mudou nela, e para pior. Ninguém se abala para ficar melhor. O Monte Sião é interessante, porque ele está dentro de Jerusalém. O versículo 1 fala do Monte Sião. E o versículo 2, coloca aí, Jefferson, ele fala de Jerusalém. Olha lá, como estão os montes da roda de Jerusalém. Jerusalém é a cidade. Ela é maior do que o Monte Sião. O Monte Sião é um pedaço de Jerusalém. É como se a gente estivesse falando que Jerusalém é igual a Jundiaí. E que o Monte Sião é um dos bairros aqui. Bairro Alto, quem sabe, ou a Serra do Japi, é mais ou menos isso. Monte Sião é menor do que Jerusalém. Por que o Senhor não diz que quem confia são como Jerusalém? Jerusalém que foi atacada, Jerusalém que tantas vezes foi invadida por inimigos.
Jerusalém que sofreu grandes perdas. Jerusalém é como qualquer um de nós aqui, que tantas vezes na vida, por conta de uma decisão errada, de uma escolha errada, ela acaba perdendo algo. Jerusalém é isso, é a maior. Ela é atacada, mas ela não é destruída, porque ela tem uma proteção ao redor dela. O Senhor promete para os que são como Sião, não para os que são como Jerusalém. Para aqueles que não se abalam, mesmo enfrentando as situações mais difíceis da vida. O Senhor promete para aqueles que permanecem. Volta no versículo 1. Leiam atentamente. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Ele permanece para sempre. Ele permanece em seu lugar. Ele permanece do mesmo jeito que foi. Você não vê diferença no Monte Sião. E um crente que verdadeiramente confia no Senhor, não vive só de palavras. Não entra no engano das pronúncias. Ao contrário disso, tomam cuidado com o que falam. Prestam muita atenção no que dizem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós não podemos confundir a confiança com confissão positiva. Vai dar certo e pronto. Pode ser que dê. Pode ser que não dê. Aliás, só dá para falar em confiança para aquele que sofre um ataque. Você não mostra confiança quando está tudo bem. De mais a mais é porque é bem fácil dizer que confia quando você não está sendo afrontado por ninguém. Quando ninguém pisou no teu calo. Quando ninguém desfez daquilo que você está fazendo. Quando ninguém zomba de você. Quando ninguém te agride. Nem precisa falar em confiança. Quando que você confia? Quando você é atacado. O versículo 3, ele é daqueles que fica sempre escondidinho. O corinho fala do 1, do 2, mas ele não fala do 3. Deixa eu mostrar para você que essa palavra, ela não é para aquele que está de boa. É uma palavra para quem justamente está enfrentando os desafios dos ataques malignos sobre a sua vida. Porque aí é difícil entender. Pode até trocar de versão. Você tem até uma dificuldade para entender isso. Mas pela graça e poder do Espírito Santo, deixa eu compartilhar com você o que diz essa palavra. E o que pode qualquer um aqui, ou que não esteja agora, mas que vai ouvir essa palavra depois, pode estar enfrentando exatamente a situação do versículo 3. O versículo 3 diz: porque o cetro da impiedade, cetro é um sinal de poder, é aquilo que os reis tinham na mão e determinava o que podia e o que não podia, é a autoridade, é o governo. Aí está falando de um governo de impiedade ou de injustiça, como está em outras traduções. Quando estamos debaixo de um governo injusto, todos nós sofremos. E eu não estou falando de presidente da República ou de um ministro do STF apenas, não. Estou falando de qualquer espécie de autoridade debaixo da qual nós estamos submetidos. Pode até ser uma autoridade religiosa, irmãos. Infelizmente. Infelizmente. Estar debaixo de uma autoridade injusta é terrível, porque é o que você pode esperar. O cetro da impiedade não
permanecerá. Deixa eu te falar, você pode estar sofrendo todo tipo de injustiça agora. O inimigo pode estar usando pessoas que têm uma espécie de poder sobre você, de te abalar, de te ofender, de te agredir, de querer tomar coisas de você, de querer fazer com que você se sinta realmente perdido e que as coisas tenham terminado para você. Mas ele diz que não permanecerá sobre a sorte dos justos. Sorte aí não é o contrário do azar. Sorte aí é sinônimo de destino. A minha sorte, o meu destino. Quem está entendendo? Faz um sinal. O que o Senhor está falando para o nosso coração? Que nenhuma injustiça prevalecerá sobre o destino que Deus tem para o que confia. Aleluia! Então o que você está vivendo, a situação que você está enfrentando, os desafios que você não sabe como vão terminar, qual é o final dessa história? Onde você vai parar? O que vai ser? Vai dar certo? Vai dar errado? Vai ser do jeito que você está pedindo para o Senhor? Ou vai ser completamente diferente? E até para aquele que não está enfrentando situação difícil nenhuma agora, eu te digo, você tem que estar preparado para mostrar a tua confiança. Não é na hora que tudo dá certo, mas os que confiam no Senhor não se abalam quando vem a pancada do inimigo. Então posso ser mais claro? Evangelho é um lugar de apanhar, sim. É um lugar de ser afrontado, sim. É um lugar de lutas. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis o quê? Aflições. O que você acha que é aflição? Aflição é aflição. Eu não sei nem explicar o que é aflição. Mas você sabe o que é aflição. Não sabe o que é aflição? E nós não passa aflição? E essa aflição que você está vivendo agora? E essa situação? E se não está aquela que o Senhor está te preparando para enfrentar? E eu não estou jogando praga não, irmão, pelo amor de Deus. Não é isso não. Aqui é preparo, aqui é palavra. A palavra nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Mas ela nunca vem para decretar derrota na vida daquele que crê. Ela sempre vem para anunciar que o poder de Deus está sobre aquele que crê. Então vamos lá. As autoridades injustas, elas não são para sempre, elas não permanecem. Sabe o que significa isso? Que você pode estar vivendo o que for, isto não será para sempre. Aleluia. Mas sabe o que permanece para sempre? Um monte de Sião, aquele que verdadeiramente confia. Aleluia. Amém, amados? É um monte que não será abalado. Jerusalém, ela representa um lugar maior, geograficamente maior e com mais gente, um povo de número maior. Jerusalém, ela tem a proteção do Senhor. Aqueles montes que estão ao redor de Jerusalém funcionam como uma proteção. E a proteção de Deus é promessa para aqueles que confiam. Então vamos no versículo 2. Lê com atenção. Como os montes que estão ao redor de Jerusalém, assim funciona a proteção do Senhor. Sobre quem? Sobre Sião. Por quê? Porque Sião não se abala. Porque Sião permanece fiel. Permanece íntegro diante do Senhor, não importando o que aconteceu. Você deve conhecer pessoas que vão muito bem, até que nada de ruim aconteça. Que falam bem, que se expressam bem, que realizam muitas coisas, que participam
de muitas coisas, que é visto, vamos falar assim já, no meio religioso, firme, forte, alegre, cabeça erguida, até que não venha um ataque de injustiça, até que ninguém fale dele, até que ninguém aponte um erro dele, até que ele não passe nenhuma espécie de vergonha, até que tudo esteja acontecendo do jeito que ele acha que tem que ser, porque no dia que alguém se atreve a tocar em uma de suas feridas, a primeira reação é se abalar, e quem se abala não permanece, por isso que se afasta, por isso que esfria. Mas aquele que confia, ele permanece, é a rocha inabalável. Exatamente como Jesus explicou lá em Mateus, capítulo que eu vou lembrar já, quer ver como eu vou lembrar? No 7. Mateus no capítulo 7, quando Jesus diz a mesma coisa que está no Salmo. Ele fala, todo quem? Todo mundo? Não, todo aquele. Também não é uma coisa para todo mundo tomar posse, não. É para aquele que vê essa palavra e diz assim, bom, eu tenho que ser um desses, porque todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, já foi falado isso aqui nessa noite. Escutar, muita gente escuta, mas praticar, nem todos. Quando eu estou aqui frisando toda hora que essa palavra é apenas para os que confiam, e aqui Jesus também não está dizendo para todo mundo não, está dizendo só para aquele, está falando a respeito daquele que escuta e pratica. Isso explica o que lá naquelas cartas do Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia, no finalzinho delas sempre diz assim, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Então o Espírito Santo, ele está falando com a igreja. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça, porque é para você. Ele diz, olha, eu assemelhar-o-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Por que isso? Porque a luta vem, a chuva vem, você já conhece, você já sabe disso. Olha lá o outro versículo, o 25. Porque desce a chuva, correm os rios, os ventos assopram. Eu não queria que assoprasse, irmãos. Eu não gosto de vento, não gosto de chuva forte sobre a minha casa. A gente muitas vezes teme, às vezes a gente não sabe o que vai ser. Essas coisas de fato assustam, combatem a casa. Agora você já sabe, Jesus não está falando de construção, está falando de pessoas. Assim como o Monte Sião é um monte inabalável, não se abala com ataques, não se abala com as fases ruins da vida, não deixam de ser quem são quando sofrem o poder das chuvas, das tempestades, dos ventos. Porque aquela casa não cai, é uma casa inabalável. E não é inabalável porque ela é forte demais, não é inabalável porque ela adquiriu uma envergadura própria, conquistada com capacidades próprias. Ela é inabalável justamente porque ela não confia nela mesma, ela confia em quem? Ela confia no Senhor. Quem está entendendo faz um sinal. Eu já vou terminar. O que tudo isso diz ao nosso coração? O que você entende que o Espírito Santo está ministrando para a tua vida nessa noite? Todos nós aqui estamos vivendo um tempo da vida que não é igual ao do nosso irmão.
Nesse aspecto, nem mesmo marido e mulher pode estar vivendo o mesmo tempo. Um pode estar bem e o outro pode estar mal. O desejo de permanecer firme, todos nós temos. Mas, muitas vezes, meus amados, a gente não sabe confiar como se deve. Então eu quero pedir para você levantar nessa hora. Eu quero dizer que o Senhor está derramando um poder sobre aqueles que confiam e faz promessas sobre os que confiam. Então o nosso desafio agora não é dizer se confia ou não, mas é de mostrar se confia ou não. Jerusalém foi atacada inúmeras vezes. Volta e meia tinha inimigos cercando Jerusalém. Um crente não pode achar que vai ficar livre desses cercos do inimigo. Mas a maneira como ele enfrenta isso é que determina se as promessas de proteção virão sobre a sua vida. Deixa eu tentar colocar isso de uma maneira que você entenda bem assim. Os montes de Sião, que representam aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor, que não vão atrás de qualquer coisa, que não confundem confiança com nenhuma outra coisa, nenhuma outra espécie de confissão positiva ou de profetização que tantas vezes não vem do Senhor, mas que confiam naquilo que o Senhor vai fazer e permanece esperando que Ele realize. Então entendam bem, irmãos, o nosso desafio não é dizer, mas é agir dessa maneira. Então o que importa agora é saber o que você está pensando. Como você está planejando os teus próximos dias? Se é o teu caso, você precisa de decisões, você está enfrentando situações que precisam ser vencidas, como você vai passar por isso? Você tem opções. Você pode reclamar. Você pode colocar a culpa em outras pessoas. Você pode achar que Deus esqueceu de você, que te abandonou, que você está sozinho nesse mundo, que a tua causa já não está interessando mais para o Senhor. Você tem essas opções. Mas essas opções não são válidas para aqueles que querem permanecer inabaláveis, como acontecia com o Monte Sião. Monte Sião é o lugar da fé. Jerusalém perdeu terras, perdeu pessoas, perdeu construções, perdeu plantações, perdeu animais, né? Como é que é? Gado, pecuária, perdeu muita coisa. Não foi destruída pela misericórdia do Senhor. Por quê? Porque Ele, apesar de tudo, permanecia protegendo Jerusalém. E alguém agora pode perguntar assim, mas se Ele protegia Jerusalém, como que Jerusalém perdeu tanta coisa? Porque a proteção de Deus, irmãos, não significa blindagem. Imagine, se você disser, o Senhor me protege, nenhum mal me sucede, você não poderia passar por absolutamente problema nenhum na tua vida, que você ia ter que dizer, então o Senhor não está me protegendo. Proteger, como acontecia com Jerusalém, que tinha aqueles montes, a proteção do Senhor, quando está sobre a nossa vida, significa que Ele estabelece os limites, e que
todo ataque que vem sobre a tua vida é permissão dele. Olha o que aconteceu com Jó, olha o que aconteceu com Daniel, olha o que aconteceu com Jeremias, olha o que aconteceu com os apóstolos. Mas o Senhor permanecia lá. Quem dava as diretrizes era Deus. E quando é Deus quem está permitindo, quando é Ele quem tem a chave da nossa vida, irmãos, se você estiver enfrentando uma injustiça, se você estiver passando realmente por uma prova, mas prova que pode ser chamada de prova, porque a gente costuma também chamar de prova tudo aquilo que é ruim para muitas vezes mascarar a nossa responsabilidade. Então, se você está no pecado, não chama a consequência do pecado de prova, porque não é. Jó não tinha pecados e estava sendo provado. Prova não tem a ver com pecado, não tem ligação com pecado. Prova é para que ao passar por ela você saia fortalecido. Por isso nós temos que confiar, o Senhor é conosco. Nós vamos sair daqui, o culto vai acabar. Amanhã é feriado para muita gente, meio de feriado para outros que vai emendar, e alguns vão pegar no batente logo cedo. Muitos vão se deparar com aqueles problemas que lá estão esperando por você. Mas o Senhor chamou cada um de nós aqui para dizer: nenhum desses problemas está passando desapercebido pelos meus olhos. Mas hoje eu estou cagota, viu, irmãos? Hoje não sei, mais que eu quero falar bonito para os irmãos ficar felizes, assim, sabe? Mas assim, glória a Deus, né? O que o Senhor requer de nós com essa palavra, irmãos? É dizer assim, viu? O problema pode estar lá, mas você não precisa perder para ele. Você não precisa se render a ele. Você pode tomar uma decisão agora e sair daqui levando no teu coração o poder dessa palavra, para dizer o que para o teu problema amanhã? Você não vai me abalar, você não vai roubar a minha fé. O segredo está aí, amém? Quem entendeu? Então coloca a mão aí no teu coração, vamos orar. Certamente que você tem desejos, desafios, e certamente que o Senhor está te preparando para algo que muitas vezes nós nem sabemos o que é. Mas crendo no poder da palavra do Senhor, nós podemos agora entregar cada caso. Você tem essa liberdade nesta hora de falar com o Senhor, de fazer a tua oração, de contar para Ele agora onde foi que Ele te tocou, o que foi que você aprendeu, e tomar uma decisão de agir como quem realmente não se abala, de agir como quem permanece do mesmo jeito, consciente de que não são os problemas que destroem a tua vida. O que destrói a tua vida é a falta de fé, é a falta de confiança. Então, essa é a confiança que o Senhor está derramando sobre a nossa vida nessa noite. O poder da palavra do Senhor vem sobre esta palavra: confiar e não ser abalado. Então vamos orar, e tenho certeza que você vai sair daqui fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, é a tua igreja, estamos aqui, nós recebemos a tua palavra, e nós, sim, tantas e tantas vezes, não conseguimos entender por que temos que enfrentar determinadas situações. Por que tantas vezes nós nos vemos
no lugar de um injustiçado, por um poder maior, por algo que vem de onde nós não esperamos, e que tantas vezes nos vemos incapacitados para enfrentar e vencer essas situações. Estas coisas, Senhor, muitas vezes acontecem dentro de casa, com acusações falsas, com traições, com sentimentos malignos, maldosos, palavras que ofendem, que machucam, posicionamentos inesperados, a falta da ajuda, a falta da compreensão. Isso tantas vezes representa, Deus querido, exatamente o que a Tua palavra está falando ao nosso coração nessa noite. Por isso eu peço por cada um dos meus irmãos que aqui estão, todos aqueles que receberam esta palavra e acreditam no Teu poder, e confiam no Senhor, e esperam pelo que o Senhor está fazendo, e aguardarão do mesmo jeito, com a mesma fé, adorando, quem sabe até mais, orando, quem sabe até mais, participando da Tua obra, quem sabe até mais, porque confiam. E nós queremos aprender a ter essa confiança, por isso nós Te agradecemos pela Tua palavra, e sei que ela há de trabalhar no nosso coração, e de permitir, Senhor, que a gente corrija o que está errado, que a gente possa acertar o modo de falar, o modo de pensar, e finalmente, Deus querido, ser como o Monte de Sião, e dar testemunho, Deus querido, de que podemos enfrentar as situações, sejam elas quais forem, mas permanecer na Tua presença, continuar Te buscando como sempre, continuar Te adorando como sempre, continuar, Deus querido, esperando naquilo que o Senhor há de fazer por nós. É assim que aqui estamos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então quem creu, recebeu, pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia.